da produção colocar uma matéria a respeito de cidadãos brasileiros que moram na Índia e no Paquistão e relatam os temores com relação à guerra, né? Brasileiras que moram no Paquistão e na Índia, né, países vizinhos, né, no meio dessa escalada, né, de violência, elas declararam que estavam bastante assustadas com o lançamento de bombas e mísseis e estavam tentando voltar para o Brasil. Né, em apenas 2 dias, né, 44 civis morreram. A manicure Maria Thaís Teixeira, né, de 30 anos, diz que estava sem dormir. Né, ela mora em Sialkot, que é cidade do Paquistão, 150 quilômetros da fronteira com a Caxemira. Contou que estava escutando explosões perto de casa e que a recomendação do governo era apagar as luzes todas as noites para evitar novos ataques. Né? Ela falou que estavam sendo dias difíceis, medo de morrer, dores de cabeça e que ela mora há 8 meses no país, né? E a rotina dela tem sido diferente desde então. Ela que se mudou para o Paquistão para casar e para trabalhar, tendo nascido no Ceará, mas morado no Rio de Janeiro, né? E aí a Priscila Angelini, né, que nascida também em Limeira, interior de São Paulo, moradora no Paquistão, casada com o Paquistão, morando na cidade de Rawalpindi, né, perto da capital Islamabad, né? Ela também descreve, né, uma quantidade muito grande de caças, né, indo de um lado para o outro o tempo inteiro, né, e aumentando a tensão. Ao mesmo tempo, né, Bianca Palácio, 27 anos, né, moradora de Jaipur, na Índia, né, que vivia em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, dizia que estava com a sensação de insegurança, estava muito grande, ela ouvia sirenes de treinamento, treinamento de sirenes para as pessoas poderem evacuar, né, em situações de emergência, caso a guerra escalasse, né? E havia, né, pelos registros aqui, há registros de críticas à atuação da embaixada brasileira na Índia, que não garantia informações para esse pessoal, né, para o pessoal. Ô, Ronilson, é óbvio, na verdade, que em qualquer conflito, né, quando a gente fala de conflito, a gente não está falando de videogame, a gente não está falando de game, está falando de pessoas que morrem, estamos falando de vítimas de ambos os lados, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a história, assim, e acabam por decisões militares ou estratégicas dos países em que estão, acabam sofrendo, né? Qual que deveria ser, neste momento, o comportamento das embaixadas brasileiras em Islamabad e Nova Delhi? O que uma embaixada tem que garantir aos seus cidadãos neste momento em que você tem uma escalada de conflito entre dois países? Olha, tem duas coisas fundamentais, Sakamoto. Uma é a assistência direta, quer dizer, a primeira iniciativa que você toma é identificar os brasileiros que estão nos locais de conflito e como eles podem ser acessados da maneira mais rápida possível. E a outra que é a informação. Eu acho que a embaixada tem um papel extremamente importante de situar os brasileiros, no Brasil, né, a família dos brasileiros, com relação à sua incidência na situação. Eu acho que tem toda uma questão de estrutura, de precariedade, não é tão simples numa área numa situação de conflito, obviamente, mas a embaixada precisa ter esses dois focos que são imediatos. Como acessar, desculpa, como acessar os brasileiros imediatamente e como fazer um canal de informação que chegue ao Brasil, sobretudo as famílias, como elas são contactadas, e tem uma atualização da ação da embaixada. Porque é desesperador não só para as pessoas, obviamente, que estão no local do conflito, mas na medida em que um conflito acontece, se torna conhecido, né? Você imagina também o drama dos familiares no Brasil, que não têm acesso a nenhum tipo de informação, não é fácil chegar à informação, obviamente, mas um momento de tensão que percorre cada dia, né, dessas famílias, na medida em que o conflito acontece e você não tem notícia de seus familiares. Então, eu acho que é o mínimo e é o mais imediato que a embaixada, obviamente, precisa fazer. E depois, obviamente, né, toda uma questão de logística de como levar esses brasileiros para um local mais seguro, ou se traz de volta, ou como que você pode atendê-los. Mas esse acesso imediato e um canal de comunicação com familiares no Brasil, ele é extremamente importante.
Jamil, como é que você está seu horário, assim, bem objetivo? Tá tranquilo? Que eu queria pedir para você comentar Moscou, né? Você tá mudo. O Jamil tá mudo, gente. Eu não sei se é aí ou aqui. Acho que é aí. É ele. Oi? Fala alguma coisa, Jamil, só para testar. Eu acho. Agora sim. Agora foi. Agora temos Jamil. Desculpa, você Não, eu digo, meu tempo depende do Donald Trump. Se ele tuitar, se ele chegar às redes com alguma coisa nova, a gente interrompe. Mas olha, você acabou, só para completar o que o Maurício disse, que eu acho que é muito importante. Muita gente coloca essa questão de embaixada. Não, o Brasil tinha que fechar a embaixada em tal lugar. Não podemos ter Não, fechar uma embaixada é deixar brasileiros desassistidos. É isso. Né? Não é só reconhecer ou não reconhecer um país, um governo, etc. Claro que tem isso. Isso também é fundamental. Na política internacional, essas mensagens são fundamentais, sem dúvida nenhuma. Agora, tem esse outro aspecto. Quando você fecha uma embaixada, quando você encerra uma relação justamente com aquele outro país, você deixa os seus próprios nacionais vulneráveis, sem informação e, eventualmente, sem resgate. Então, é importante. Você pode até reduzir, vamos dizer assim, a hierarquia dentro da embaixada, não ter um embaixador, deixar só um ministro conselheiro, um diplomata do escalão mais baixo ali da hierarquia, mas ter uma embaixada é fundamental. E esses casos mostram isso. Claro, não tem nenhuma questão. O Brasil tem, obviamente, uma relação com esses dois países, não é uma questão, mas isso mostra que a rede de embaixadas, a rede consular brasileira ou de qualquer país do mundo, ela tem como uma das suas funções atender aos nacionais. Jamil, depois que você jogou o Zap na mesa e colocou que você está monitorando exatamente os dobramentos, a gente vai te liberar. E se por um acaso tiver novidade, você volta. Só um detalhe que também acabou de sair dos indianos, no caso, o acordo de águas, justamente que você citava, Sakamoto, ele ainda não vai ser reimplementado, ele continua suspenso. Então, mostra que, obviamente, esse é um cessar-fogo, mas é um cessar-fogo que, obviamente, vai levar a uma negociação. E, por enquanto, o que os indianos estão dizendo é que esse acordo das águas, que é dos anos 60, como você colocou, ele não está restabelecido. Isso vai depender da negociação. Olha, isso é tenso, hein, gente? Para quem não está tendo ideia, né? O Paquistão depende, né? A vida como a gente conhece no Paquistão, depende exatamente das águas da bacia do rio Indo, né? E isso não é agora, há milhares de anos, né? Os canais de irrigação garantem, né? Dá um Google Earth aí, vê a mancha verde que é trazida pelos canais de irrigação do rio Indo no Paquistão. Então, é uma questão, né, como colocaram nossos colunistas, nossos convidados, é uma questão de sobrevivência. Jamil, obrigado por participar. Se tiver novidade, entra Breaking News. Eu aviso sim. Um abraço para todos vocês, Ronilson, Leonardo, todos.